se tu nasceu depois da década de 40, tu não tá perdendo nada em não ter se casado e não ter tido filhos. Tem gente que fala que não, é só a geração X, ou às vezes o pessoal fala não, é só a geração Y, é só na geração X ou na geração Y que tu tem mulher que tá estragada, que tu tem mulher que não serve para ser esposa, não serve para ser mãe, mas talvez até sirva para ser namorada. Olha como é que foram as progressões das coisas. Eu ouvi falar no meu canal, na seção de comentários, que até mesmo as mulheres da geração Z estão reclamando que elas não estão conseguindo arranjar namorados. Então, se tu for ver logicamente essa progressão, tu conclui que as mulheres da geração Z, elas já não prestam nem para ser namoradas, porque se prestassem, os guris da geração Z iam querer alguma coisa com elas. E então, na geração Y, a gente já tem aquela situação em que algumas ainda servem para ser namoradas, mas nunca vão deixar de ser isso, nunca vão se tornar algo além disso. Porque como namoradas ali para os caras da geração Y, elas até servem, só que para coabitar, para casar, para ter filhos, de jeito nenhum. Conforme a gente vê também que na geração X teve muito cara que só coabitou, só teve uma união estável, teve filhos, mas não se casou. Então a gente vê gradativamente, a gente vê a mulher da geração Y, ela não foi boa o suficiente para se tornar uma esposa. A mulher da geração Y, né, a da geração X, ela só foi boa o suficiente para ter uma união estável, talvez nem para se tornar uma esposa. A mulher da geração Y, ela não foi boa o suficiente para se tornar uma esposa ou uma união estável, talvez só namorada. E a mulher da geração Z, o rapaz da geração Z, que ainda é jovem, ele está concluindo que ela não serve nem para ser uma esposa, nem para ser uma união estável e nem para ser uma namorada. Mas também, por que eu tiro essa conclusão de que se tu nasceu depois da década de 50, tu não tem que ficar triste de não ter se casado e não ter tido filhos? Porque se tu for ver, a mulher que nasceu na década de 40, ela ainda teve uma formação até os 20 anos sem uma sociedade dominada pelo feminismo. Nas escolas e nas universidades. E mesmo porque a mulher que nascia na década de 40, ela não ia para a faculdade. Então ela conseguiu ter uma formação até pelo menos os 20 anos de idade sem ter sofrido a lavagem cerebral feminista. Mas se tu for ver a mulher que nasceu ali na década de 50, se ela era de uma classe média, de uma classe alta, e ela teve a oportunidade de fazer universidade, tu pode ver que ela nasceu na década de 50, só que daí, na década de 60 e 70, quando ela estava no ensino médio, indo fazer faculdade, já estava indo para um ambiente que estava sendo dominado pelo feminismo. Se tu for pegar a mulher que nasceu ali na década de 60, 70, pior ainda, rapaz, o feminismo já estava chegando no ensino médio. E hoje em dia, se duvidar, a mulher ali da geração Y, o feminismo já pegou ela no jardim de infância. Mas explicando um pouco mais detalhadamente, eu já discuti em alguns hangouts com o Newman e também com o Fox, que se tu for analisar, colocando os prós e os contras, tu vê que a mulher, vamos ser bem diretos, a mulher da geração Y, ela, no geral, a maioria esmagadora delas, são todas mulheres carreiristas, e as que não são carreiristas têm grande chance de serem conservadias. A gente já definiu o que é a conservadia. É aquela mulher que vai se fazer de tradicionalista, vai se fazer de conservadora, porque ela quer um homem que seja tradicionalista. Ela quer um homem que tenha uma carreira boa, que tenha um salário alto, que vai provavelmente colocar ela para ser uma dona de casa, com praticamente nenhuma responsabilidade, e vai sustentar ela totalmente. Só que por que a gente chama elas de conservadias? Porque o governo não é tradicionalista hoje em dia, com as suas leis. A sociedade não é tradicionalista. E pode ter certeza que a mulher que é a conservadia, ela não é tradicionalista. Ela não vai estar casando antes dos 25 anos de idade. Ela não vai estar colocando
a carreira dela atrás do marido e da família. Talvez até ela coloque, só que ela vai cobrar um preço muito caro nisso. Porque hoje em dia, para o homem ter condições de sustentar a mulher, sem a mulher precisar trabalhar, o cara tem que ser muito bom, vai ter que ralar umas 50, 60 horas por semana. E da mesma forma, vai ser difícil ver ela ter um comportamento de conservadora, de tradicionalista dentro de casa, fazendo tudo quanto é serviço de casa e não deixando o marido mexer um dedo para fazer as coisas. Aliás, o argumento principal que eu uso hoje em dia para identificar uma conservadia é ver se a mulher teve pelo menos 2 filhos. Tu vai ver um monte de mulher aí que é conservadia, que casou depois dos 25, casou depois dos 30, tá lá sendo sustentada pelo maridão, tendo uma vida fácil, e ela não se coçou nem para ter pelo menos 2 filhos, para manter a nossa sociedade. Tu vai ver um monte de conservadia aí que casou com um cara rico para ter vida fácil e só teve 1 filho. Mas isso é abordando a conservadia, que já é ali a minoria. A maior parte das mulheres é a mulherada feminista, que admite ou não admite que é feminista, é a mulher que é carreirista. Por que a mulher carreirista ela é um péssimo negócio para o homem? Porque a mulher carreirista ela não vai abrir mão da carreira e dos estudos dela. Eu já discuti algumas vezes do porquê isso. Porque ela não confia no marido, ela quer manter a carreira dela como uma apólice de seguros, para caso o relacionamento não dê certo, ela conseguir se manter. Ou ela não acha o marido alfa o suficiente, ela não acha que o marido é dominante o suficiente ou tem recursos o suficiente para ela se tornar uma dona de casa. Mas então quais são os efeitos disso? Bem, primeiramente, o fato dela trabalhar 40 ou 44 horas por semana numa carreira dela faz com que ela seja uma péssima companheira, uma péssima esposa. Porque ela não vai se dedicar ao marido, não vai se dedicar à família, não vai se dedicar à casa ou aos filhos. Ela vai tentar fazer tudo, vai tentar ser tudo e não vai fazer nada direito, não vai ser nada direito. Ela não vai ser uma boa profissional, ela não vai ser uma boa companheira, não vai ser uma boa esposa, não vai ser uma boa mãe. Basicamente, tu vai estar pegando todos os aspectos ruins de se tornar um marido, de se tornar um pai, um chefe de família, que são os aspectos legais, com toda aquela responsabilidade que legalmente cai só sobre o homem, não cai sobre a mulher. Como a gente já disse várias vezes, né? A mulher ela tem direitos, os homens têm responsabilidades na sociedade atual. E qualquer benefício que tu teria anteriormente ao arranjar uma esposa, que basicamente é ganhar uma homemaker, né, uma fazedora de casa, que ela ia se dedicar primeiramente à família, a você e aos filhos, então ela ia cuidar da casa, ela ia cozinhar, tu não ia ter estresse, não ia ter preocupação nenhuma dentro de casa, e isso ia ser a tua recompensa por estar subsidiando ela, ou seja, pagando a maior parte das contas ou até mesmo pagando todas as contas, tu ia ter esses benefícios de ter uma esposa anteriormente. Tu ganhava alguma coisa.